Tema 2C3, aceleração no plano inclinado. Então, nesse tema é dada uma figura com plano inclinado, duas massas, uma no plano inclinado e a outra pendurada na corda que passa pela roldana. E um enunciado dizendo que uma caixa de massa M1 de 633 gramas se encontra apoiada em um plano inclinado com um plano com inclinação de, então aqui o ângulo, 30,3 graus. A caixa 1 está ligada à caixa 2 através de uma corda que passa por uma roldana. Então a corda passa pela roldana e sustenta a massa 2. A massa da caixa 2 pode ser ajustada pela adição ou retirada de bretas. Sabe-se que o coeficiente de atrito estático entre a caixa 1 e o plano inclinado é 0,275 e o coeficiente de atrito cinético entre a caixa 1 e o plano inclinado é 0,185. Determine. Pergunta A. A componente do peso paralela ao plano inclinado. Então, nesse caso, quem tem peso paralelo ao plano inclinado é a massa 1. Então, esta componente vai ser massa 1 vezes a gravidade, que é o peso da caixa 1, vezes o seno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Então, vai ser 633 gramas, divide por 1000 para virar quilos, vezes a gravidade, 9,81, vezes o seno de 30,3. 0,633 vezes 9,81, 6,209. E seno de 30,3 seno, 0,504. Então, 0,20973 vezes 0,504528. Então, está ali o seno vezes 6,20973 igual 3,13298 newtons. É a força. Com 3 algarismos, a resposta vai ser 3,13 newtons para a pergunta A. Agora, pergunta B. A componente do peso perpendicular ao plano inclinado. Então, vai ser o peso da massa 1 vezes o cosseno do ângulo. Então, M1 vezes G vezes cosseno. 0,633 vezes 9,81 vezes cosseno de 30. Então, 30,3 cosseno, 0,863396. Vezes o 6,209, já tinha calculado anteriormente. Então, vezes 6,20973. A componente perpendicular ao plano inclinado é de 5,3615 newtons, ou, com 3 algarismos, 5,36 newtons é a resposta para a pergunta B. A pergunta C. O valor da força de atrito estático máxima. Então, só vai ter atrito estático entre a massa 1 e a caixa e o plano inclinado. A massa 2 está pendurada, não está encostando, então não vai ter atrito. A força de atrito máxima é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. O coeficiente de atrito estático é 0,275 vezes a normal, que é igual ao peso normal. Então, substituindo isso, eu vou ter 5,36 vezes 0,275 igual 1,4744 newtons. Com 3 algarismos, 1,47 newtons é a resposta para a pergunta C. Pergunta D. O valor da força de atrito cinético quando M1 escorrega. Então, a força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, o coeficiente de atrito cinético é 0,185. Então, ficou
0,185 vezes 5,3615 igual 0,9919 newtons com 4 algarismos ou com 3 algarismos. 0,992 newtons é a resposta para a pergunta D. Agora a pergunta E. O valor da massa M2 para que M1 fique na eminência de escorregar plano inclinado abaixo. Então o sistema vai estar em repouso. Sobre a massa M1 vai atuar uma força de tração que é igual ao peso da massa M2. Vai atuar um atrito estático também para cima. E vai ter o PT, a componente paralela ao plano inclinado, puxando para baixo. Então, isto me permite escrever que a força de atrito máximo mais a força de tração que vai ter na corda é igual à componente do peso paralela ao plano inclinado. A componente do peso paralela ao plano inclinado é massa 2 vezes a gravidade, que é a força de tração na corda. O peso tangente permanece como está e a força de atrito estático máximo passou para o lado e ficou negativa. Então, eu vou ter massa 2 vezes gravidade igual a componente tangente paralela ao plano inclinado mais a força de atrito máxima. Onde eu posso isolar a massa 2, vai ser componente paralela ao plano inclinado mais força de atrito máximo dividido pela gravidade. Agora, substituindo os dados. A componente tangente é 3,133 newtons. A força de atrito máximo é 1,474 newtons e a gravidade 9,81. Então, 3,133 menos 1,474 igual 1,659 dividido pela gravidade, dividido por 9,81. Então, a massa 2 é de 0,1691 quilos, ou seja, 169 gramas é a resposta para a pergunta E. A pergunta F. O módulo da aceleração do sistema se ele entrar em movimento nas condições do item E. Então, ele estava na iminência de escorregar, houve alguma perturbação, as irregularidades e adesões se romperam e agora a massa 1 começa a escorregar e a massa 2 vai subir. Então, nesse caso, eu vou ter força de atrito cinética, estou dando aqui, o peso da massa 2 se opondo ao movimento e a componente paralela ao plano inclinado provocando o movimento. Então, primeiro calcular a força resultante. A força resultante é a componente tangente, peso tangente, menos o peso da massa 2, menos a força de atrito cinético. Então, vai ser 3,133, que é a componente tangente, já calculada, menos 1,659, que é a massa 2 vezes a gravidade, então vai ter esse valor aqui, que é o peso da massa M2, menos 0,992, que é a força de atrito cinética que foi calculada anteriormente. Então, 3,133 menos 1,659 menos 0,992 igual 0,482 newtons é a força resultante que atua sobre o sistema. Agora eu posso calcular a aceleração usando a segunda lei de Newton. A força resultante é igual à massa do sistema vezes a aceleração. Então, isolando a aceleração,
força resultante dividido por massa 1 mais massa 2. Substituindo os dados, então, 0,482 dividido por 0,633 mais 0,1691 igual. Então, a aceleração vai ser 0,482 dividido por 0,8021. A aceleração é de 0,6009 metros por segundo ao quadrado, ou, com 3 algarismos, a resposta vai ser de 0,601 metros por segundo ao quadrado para a pergunta F. A pergunta G. O valor da massa M2 para que M1 fique na iminência de escorregar, plano inclinado acima. Resposta em gramas. Então agora eu quero ter uma massa 2 maior para que seja capaz de puxar a massa 1 plano inclinado acima e ela descer. Então nessas condições, as forças que vão atuar, a força de atrito máxima puxa para baixo, a massa M1, o peso tangente puxa para baixo o M1. Então, na verdade, a força de atrito máxima está se opondo ao movimento. Então, é uma força para baixo que está querendo impedir que a M1 suba. E a força de tração na corda, que é igual ao peso da massa 2, está puxando para cima. Então, nessas condições, eu vou ter o peso da massa 2, massa vezes gravidade, que é a força de tração, igual ao peso tangente, que foi calculado anteriormente, mais a força de atrito máxima, que também já foi calculada. Então, para isolar, eu vou ter a massa 2, vai ser o peso tangente mais a força de atrito máxima dividido pela gravidade. Substituindo os dados, 3,133 mais 1,474 igual 4,607 dividido por gravidade, que é 9,81. Então, a massa 2 deve ser de 0,4696 quilos, ou seja, 470 gramas, arredondando para 3 algarismos e convertendo para gramas. A pergunta H. O módulo da aceleração do sistema, se ele entrar em movimento nas condições do item G. Então, ajustou, colocou 470 gramas na massa 2, o sistema está na iminência de escorregar, plano inclinado acima. Então, alguma perturbação e o sistema entra em movimento, atuando então o atrito cinético. Então, o que eu vou ter? A força resultante vai ser o peso da massa 2 menos o peso tangente, menos a força de atrito cinético. Portanto, a força resultante vai ser 4,607, que é o peso da massa 2, que já aparece aqui na conta, menos o 3,133, que é o peso tangente, que foi calculado anteriormente, e menos a força de atrito cinético, que foi calculado anteriormente. Então, 4,607 menos 3,133 menos 0,992, a força resultante vai ser de 0,482 newtons. Agora eu posso calcular a aceleração usando a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa do sistema vezes aceleração, onde eu vou isolar a aceleração, vai ser força resultante dividido por massa 1 mais massa 2. Só que agora a massa 2 mudou em relação ao exercício da letra F. Então, substituindo os dados, eu vou ter força resultante 0,482 dividido por 0,633
mais 0,4696 igual 1,1026. Então, a aceleração vai ser 0,482 dividido por 1,1026 igual 0,4371 metros por segundo ao quadrado, ou com 3 algarismos, 0,473 metros por segundo ao quadrado é a resposta para a pergunta H.